Glória a Deus, né? Eu gostaria que você por um instante aí curvasse sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Diga: Senhor, eu quero aquietar agora minha alma, meu coração, aquietar minhas pernas. Quero me aquietar diante do Senhor agora e ouvir o que o Senhor tem para ministrar ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos reunidos na Tua casa nesta noite. Senhor, obrigado porque é um privilégio, Senhor, nós estarmos no meio de uma semana, parando, Senhor, ó Pai, o nosso dia, Senhor, ó Deus, para poder adorar e glorificar o Teu nome. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Deus, eu quero apresentar cada vida aqui diante do Senhor. Quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sonde cada coração. Que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, encontrar em nós, ó Deus, um lugar, Senhor, de paz e de alegria, Senhor. Ainda, Senhor, tem um cântico que diz, ó Deus, ainda que o mundo caia ao meu redor, em Teus braços eu estarei seguro. Ainda, Senhor, ó Deus, que as coisas aconteçam, Senhor, ó Pai, de maneira inesperada ou de maneira, Senhor, ó Deus, contrária àquilo que nós esperamos. Eu quero declarar, Senhor, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, que nós vamos descansar no Senhor, que nós vamos descansar em Ti, Senhor, que o nosso coração, Senhor, vai repousar na Tua paz e na Tua alegria, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 0. Gênesis capítulo 1, versículo 0. Quem achou aí, diga amém. Não achou não? Então abra em Gênesis 1, 1. Uma vez um pastor falou isso para a igreja, né? Falou: estudem Atos capítulo 29, que eu vou pregar sobre Atos 29. E aí ele chegou no próximo culto e falou: quem leu Atos 29? Metade da igreja levantou a mão. Ele falou: ué, mas Atos só vai até 28, como que vocês leram, né? Mas eu sei que pode soar estranho Gênesis capítulo 1, versículo 0, mas é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Antes de Deus começar tudo que Ele começou, ou tudo que Ele falou, ou tudo que Ele fez, Ele já estava lá. Então quando Gênesis 1:1 foi escrito, Deus já estava em Gênesis 1:0. Quando Gênesis 1:1 foi começou a ser declarado, Deus já estava lá. Deus, Ele estava na eternidade, e a eternidade, ela existiu antes de tudo existir, e ela continuará existindo quando tudo deixar de existir. Então eu quero pregar nessa noite, eu quero compartilhar de uma palavra. Não sei se pregar, eu gosto muito de pregar no dia que não era para eu pregar, e aí eu que tenho que pregar, aí eu vejo que é o próprio Deus mesmo ministrando, né? Mas eu quero liberar essa palavra, e eu gostaria que você repetisse comigo: Deus já estava lá. Eu me lembro que tem o Gilson aqui da igreja, não sei quem conhece o irmão Gilson. O hino favorito do Gilson é: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí um dia ele foi abrir o culto, a primeira coisa que ele falou: paz, seu irmão, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Esse hino é um corim de fogo muito antigo, mas é uma verdade estabelecida na Bíblia. Antes de nós chegarmos no lugar que Deus determinou para nós chegarmos, Ele já estava lá. Deus nunca vai nos enviar para um lugar do qual Ele não vai estar. Deus nunca vai mandar a gente fazer alguma coisa que Ele primeiro não tenha feito. Deus nunca vai dizer para mim e para você: se movimente por fé, sem antes primeiro Ele ter se movimentado por fé. Mas a pergunta é: se eu creio que Deus já estava lá antes de eu chegar, de que maneira eu tenho me movimentado e acreditado que Ele vai fazer todas as coisas? Gênesis capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou, diga assim, céu e terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E aí então Deus começa a se movimentar de acordo com uma necessidade da terra. Deus não se movimentou sem propósito, ou sem direção, ou sem comando. Quando Deus começa a se movimentar foi porque o Espírito já havia desenhado para Deus a necessidade da terra. Quando Deus começa a liberar a criação dos céus e da terra e de todas as coisas, o Espírito Santo já pairava sobre a face do abismo, o Espírito Santo já pairava sobre o caos. Esses dias nós tivemos um GK, foi muito legal. Você que não participa do GK tem perdido. Nós participamos de um GK, foi um primeiro GK na casa de um casal. E minha esposa fez uma dinâmica, e eu não vou falar aqui sobre essa dinâmica, mas a dinâmica nos abriu um olhar, como nós somos tendenciosos a olhar somente para o problema, ou potencializar o que está dando errado. Nós nos esquecemos de tudo que está acontecendo na nossa vida, muitas vezes por causa de uma coisa que deu errado. Às vezes uma coisa que dá errado na nossa vida, nós supervalorizamos aquilo, e então anulamos tudo que está acontecendo de bom. O fato de você ter chegado aqui nessa noite é uma coisa maravilhosa, porque o Senhor te guardou da saída da tua casa até a chegada neste lugar. O Senhor te livrou de algum acidente, de assalto, o Senhor te livrou de engano, o Senhor te livrou, mas nós não, nós achamos normal os livramentos dos quais nós não enxergamos. E aí nós achamos que Deus só está agindo quando alguma coisa dá errada, porque nós supervalorizamos o que dá errado. Aí aqui vai dizer o quê? Que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e havia então uma bagunça na terra. Diga assim comigo: Deus coloca ordem na bagunça. Mas nós precisamos, no seu quarto não, Deus não põe ordem lá. Teve gente que falou, começar a orar, então fecha a porta do quarto e abre e está tudo. Não nessa bagunça. Tem bagunça que nós vamos ter que arrumar. Tem bagunça que não adianta nós terceirizarmos. Tem bagunça que nem o pai arruma para o filho, que o pai vai ensinar o filho, que o filho precisa arrumar as suas próprias bagunças. Tem coisas na Bíblia que Deus vai falar assim, ó, você fez, você arrume. Eu estou com você. Às vezes, para quem já tem filho ou teve filho, sabe disso. Às vezes eu falo para minha filha, arruma seu quarto, eu não vou arrumar. Vai. Às vezes eu fico parado na porta e falo, enquanto você não terminar de arrumar o quarto, eu não saio da porta. Ela olha para mim às vezes com uma cara tipo assim, meu, já que você está na porta, me ajuda. Fala, não, essa é uma responsabilidade sua, é uma função sua. Isso não quer dizer que eu não estou lá, que eu não estou apoiando, que eu não estou validando o que ela está fazendo. Isso quer dizer que algumas responsabilidades são dela, e ela precisa honrar as responsabilidades que cabem a ela, mas eu estou ali junto, guardando, ajudando, e se precisar eu estendo o braço. Então diga para a pessoa que está do teu lado, Deus está com você. Pode parecer tão simples. Eu me lembro uma vez que uma pessoa, ele estava passando por uma situação muito difícil, uma situação muito difícil mesmo, uma situação muito difícil emocionalmente, uma situação muito difícil financeiramente, uma situação muito difícil ministerialmente. Essa pessoa, ele estava querendo largar tudo, e por pouco não chegou a dizer que pensava em se matar, por pouco. E eu cheguei na vida dessa pessoa para ministrar com ele bem num tempo oportuno que Deus preparou. E então comecei a acompanhá-lo, a ministrar ao coração dele, a orar com ele, e ele foi se levantando e se reerguendo em Deus. Aí um dia nós fomos num culto, eu fui num culto, eu levei ele num culto junto comigo, e tinha uma movimentação profética nesse culto. Ainda nesse momento ele estava num processo de se levantar, estava se reerguendo. E aí eu fui ser ministrado por um profeta, e ele foi, um outro profeta chamou ele e falou, vem cá, eu quero orar com você. E aí na hora de ir embora, eu falei, uau, cara, Deus falou comigo tremendamente, eu até gravei tudo que o profeta falou,
Nossa, mas Deus confirmou muitas coisas que eu estava orando, buscando nele uma direção, uma confirmação. E eu disse para ele assim: e você, o que Deus falou comigo? Falou nada. Eu falei, mas nada? Não, nada. Esse profeta é um profeta, como que ele falou? Falso profeta, profeta pataquada. E saiu xingando. Eu me senti pesado naquela hora. Eu falei, puxa, me perdoa então, porque eu te trouxe num lugar que entregaram profetada para você, e eu fiquei constrangido. E eu falei assim, mas o que o profeta te falou de tão ruim que você está tão bravo? Ele falou, o profeta veio e falou assim, Deus está contigo. Isso eu sei. Eu olhei para ele e falei assim, você sabe? Isso eu sei. Ué, mas não era isso que você estava dizendo há um mês atrás? Há um mês atrás você estava querendo se matar porque você estava dizendo que Deus não estava com você. Há um mês atrás você estava querendo abandonar seu ministério porque você falava que Deus não estava com você. Há um mês atrás você estava querendo largar a família porque você estava dizendo que Deus não estava com você. Agora, Deus ele vem num ambiente de simplicidade, de pureza, e um ambiente comum e diz, eu estou com você, e você fala assim, eu sei. E eu falei, mas o que mais que o profeta te disse? Falou que o Senhor estava me guardando. Eu falei, mas está na Bíblia. Mas há um mês atrás você falava que Deus não estava te guardando, que Deus não estava nem aí para você. Às vezes quando nós estamos passando por um processo de dificuldade na nossa vida, ou num processo muito tenebroso, nós achamos que Deus não está. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente, muitas vezes nós dizemos, Deus, será que o Senhor virou para o lado? O Senhor perdeu esse time da minha vida aqui, olha o que aconteceu. E aí Deus levanta alguém para olhar para nós na simplicidade, para dizer assim, Deus está com você. E aí a gente, todo arrogante, soberbo, a gente diz, mas isso eu sei. Mas será que de fato nós sabemos que Deus está conosco? Será que de fato nós acreditamos que o Senhor está cuidando de nós? Será que de fato nós acreditamos que o Senhor envia os teus anjos para guardar aqueles que o temem e livrar aqueles que o temem? Ou será que isso é só um jargão no nosso evangeliquez? Aqui vai dizer que Deus viu um caos sobre a terra e começou a colocar ordem neste caos. E tudo isso eu posso dizer, eu me atrevo a dizer que Deus se encheu de fé para exercitar isso, porque a fé é a certeza daquilo que ainda eu não vejo. Então Deus estava se movendo debaixo de fé, sim ou não? Deus não tinha visto todas as coisas, mas Ele acreditava que todas as coisas aconteceriam, ainda que na eternidade Deus já tem tudo desenhado e Ele já viu tudo, mas Deus começa a liberar palavra, crendo que as suas palavras constroem. Se nós entendermos que Deus está conosco de fato, nós vamos então nos envolver nessa fé poderosa nele e começar a liberar palavras com muito mais convicção. Hoje eu estava pensando a respeito disso, hoje eu fiquei um tempo só, 1h30 só, fiquei aquele silêncio, né? Lá no parque da cidade, né? Eu fui levar minha filha lá e a Tati, a Marinês foi andar, eu fiquei dentro do carro 1h30 sentado. Eu fiquei assim, Deus, esse barulhinho de grilo, né? Como é bom, né? E eu fiquei um tempo ali orando, fiquei lendo meu livro. Eu tenho costume de ler meus livros, né? E agora eu estou corrigindo meu último livro. E ali eu estava orando ao Senhor e me veio muito a respeito disso, de fé. De que maneira nós estamos nos movimentando por fé? Eu quero te fazer algumas perguntas. E responda isso para você mesmo, porque essas perguntas eu me fiz, e acho que conversei com a minha esposa uma parte sobre isso hoje, nós conversamos. De que maneira tem sido as nossas orações quando nós dizemos que nós oramos com fé? Será que nós temos orado crendo? Ou será que nós temos orado duvidando de que Deus pode fazer? De que maneira tem sido a nossa fala? Porque quando Deus fala e Deus criou, é porque Ele liberou uma palavra, um haja, para que acontecesse, e nós vamos vendo o trabalhar dos hajas de Deus. Deus foi falando haja, haja, e os hajas foram acontecendo. Então diga assim, quando eu libero uma palavra com fé,
há uma grande possibilidade de acontecer. Antes que houvesse o começo, Deus já estava lá. Antes de tudo começar, Deus estava lá. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha de fogo ardente. Já parou para pensar isso? 3 homens são jogados dentro de uma fornalha. A Bíblia vai dizer que antes deles entrarem na fornalha, aqueles homens que jogaram eles na fornalha já foram consumidos pelo fogo. Uma vez eu preguei sobre isso, que Deus era o porteiro da fornalha. Foi Deus que falou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é uma heresia minha, né? Não está na Bíblia. Mas foi Deus falou: pode entrar, entra. Vocês não vão estar só dentro dessa prova, dentro dessa tribulação. Eu estou com vocês. Porque vai dizer que logo depois que eles entraram, o rei olha para dentro da fornalha e vê 4 homens andando lá dentro. Deus já estava lá dentro quando eles entraram dentro da fornalha, porque senão eles não tinham suportado entrar naquele lugar sem Deus. Moisés entendeu isso também. Tem uma hora que Deus fala para Moisés: vai. Moisés fala: aqui não, eu não. Se o Senhor não for, não vou. Se o Senhor não estiver lá antes de mim ou indo comigo, de maneira nenhuma eu vou. Quantas vezes nós vamos sem Deus estar, porque achamos que o lugar para o qual estamos indo, a fornalha para a qual estamos caminhando, Deus vai chegar depois. Diga assim: Deus chega antes. Se Deus já estava lá antes do começo, isso quer dizer que antes de Pedro andar sobre as águas, Jesus já estava andando sobre as águas. Antes de você passar por uma enfermidade, o Senhor já havia determinado a cura desta enfermidade. Mas nós somos muito envolvidos pelo pontinho preto numa folha branca. Nós estamos muito focados no que dá errado. E eu me incluo nisso. Hoje eu fiz uma oração com fé. Hoje eu fiz uma oração bem enfesado. Cheio de fé, né? Tinha um pastor que ele falava assim: vamos fazer uma oração enfesado. Mas hoje eu comecei a liberar umas palavras e eu falei: poxa Deus, eu tenho autoridade nas minhas palavras. E eu comecei a fazer algumas orações, e até aqui eu estou pregando, está chegando um monte de notificação no meu celular da resposta das minhas orações nesse dia. Você pode fazer assim, ó: amém. Meu carro, não tem problema, né? Não é nenhum segredo. Meu carro está para arrumar. Já 1 mês e meio eu estou andando sem carro, né? E falta uma peça. Não existe no Brasil essa peça do meu carro. Nem a fabricante da peça tem a peça. O airbag do carro. Nenhuma concessionária da Hyundai tem o airbag do meu carro. Ninguém tem. E hoje eu fiz uma oração, falei: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Aí comecei, domingo eu preguei aqui, minha esposa não estava, comecei a dar uma de louco no quintal lá. Eu não aceito isso. Se a Hyundai fez o meu carro, ele tem que ter a peça de reposição. E comecei a orar, liberar para frente. Não aceito, vai aparecer. Aí apareceu aqui, já recebi 3 notificações de 3 pessoas que achou o airbag. Mas até hoje de manhã ninguém, os mesmos não tinham achado, já tinham ligado em todos os lugares do Brasil. Está quase buscando nos Estados Unidos a peça, mas não tinha. Ou seja, tem hora que a gente precisa dar uma de doido, fazer as orações engajadas na fé que o Senhor já nos deu. Diga assim: tem coisa que não acontece na minha vida, porque eu não oro, eu choramingo. Meu Deus, meu Deus. E Deus fala: vai ficar chorando até quando? Vai ficar chorando até quando? Há uma palavra de poder nos seus lábios. Há uma palavra de autoridade na sua vida. Eu imagino Deus dizendo assim: vem cá, olha comigo Gênesis. Vê lá se eu fiquei choramingando porque a terra estava sem forma e vazia. Não, eu comecei a liberar a palavra. E as palavras começaram a edificar. As palavras começaram a construir. As palavras começaram a desenhar aquilo que já estava pronto na eternidade.
Então nós precisamos começar a liberar palavra, porque se há uma necessidade, tudo que eu preciso já existe, tudo que eu preciso já foi fabricado, construído, já foi enviado, mas eu não oro, eu choramingo nas minhas orações. Às vezes nós precisamos fazer umas orações de maluco, e essas orações de maluco é Deus falando, é Deus fazendo. Não há, não, peraí, haja céu e terra. Imagina alguém, Deus, mas não tem céu e terra, peraí, calma aí, vai acontecer, calma aí, eu estou criando. Tem coisas que nós oramos, que tem pessoas que estão próximas de nós, mas não existe, não dá, não tem, calma, eu estou orando, calma aí, eu estou orando, e eu estou orando, e quando eu oro, eu sei que vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Diga assim, vai acontecer, porque Deus já estava lá. Deus já estava lá na sua casa, antes de tudo dar errado, e Deus vai celebrar com você quando tudo der certo. Não esqueça de pôr uma cadeira para o Senhor e falar: Senhor, se assenta à mesa comigo, Senhor, porque eu quero celebrar contigo. Antes de você casar, Deus já tinha desenhado a sua família. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas nós precisamos ler esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza. Eu vou ler aqui na King James, não sei se é a mesma. Não, ali está em outra versão. Coloca aí na King James. Diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber. Quem aqui recebe salário? Sua empresa é boa, não é, Marildo? Empresa boa, gigante, né? Então no dia 5 você recebe. Ele não fica lá, ele não acorda assim: puxa, será que a empresa vai ter dinheiro para pagar hoje? Nada. Ele já fala para Néia, tá o cartão e vai para o mercado. Isso é o que? É a certeza do que eu espero vai acontecer. É a certeza de que aquilo que me foi prometido vai acontecer. Mas nós oramos muitas vezes não crendo, porque nós ouvimos pessoas incrédulas dizendo assim: não sei se vai dar certo. Quantas vezes a nossa fé já foi roubada, porque ouvimos pessoas incrédulas? Quantas vezes nossa fé já foi roubada, porque nós ouvimos pessoas que não estavam enxergando da maneira que nós enxergamos? A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver. Sabe, quando eu cheguei para pastorear uma igreja em Bertioga, eu e minha esposa, nós, na primeira semana da igreja em Bertioga, que a igreja havia inaugurado, nós fomos visitar uma outra igreja lá no centro de Bertioga. A gente era no Indaiá, a outra igreja era no centro de Bertioga. E nós fomos lá, vamos visitar um aniversário. Ficamos sabendo que uma igreja estava fazendo aniversário, nem conhecia o pastor, não conhecia ninguém. Vamos visitar para a gente fazer amizade com os pastores da cidade, né? Aí nós chegamos lá, conheci o pastor, muito amigável o pastor, e ele falou: mas você abriu uma igreja aqui em Bertioga? Eu falei: eu abri não, né? Quem abriu foi o ministério que eu sou pastor, e eles me enviaram para cuidar aqui da igreja. Mas já vou logo te avisando, que igreja de Bertioga não passa de 50 membros. Até hoje a igreja dele tem 50 membros. E não estou exagerando, está aqui minha esposa que pode testemunhar. Até hoje a igreja dele tem 50 membros. Quando nós saímos da igreja de Bertioga, tinha 300 membros, mas já tinha passado mais de 1000 pessoas por Bertioga, pela igreja que nós pastoreávamos. Então quem não tem a mesma visão que você, vai falar: não dá, não vai de jeito. Diga assim: eu acredito no que Deus falou. Disseram para mim, quando eu fui morar em Bertioga, que a Bertioga é uma cidade de mentalidade muito pequena. Na época ainda era muito menor, tinha 30 mil habitantes Bertioga. E em Bertioga eu escrevi o meu primeiro livro. Em Bertioga tinha um programa na TV.
ou participava de um programa de TV. Em Bertioga tinha um programa na rádio alternativa. A gente tinha um programa pentecostal toda sexta-noite. O problema é que eu levava os obreiros pentecostal, já não tinha rádio, né? Porque todo mundo saía rodando no estúdio lá. Eu escrevia no jornal da cidade. Então, não é o lugar que me limita. Eu estou numa empresa muito pequena, então eu não posso prosperar. Não, você pode ser o maior pessoa daquela empresa, uma pessoa mais inteligente daquele lugar, uma pessoa mais usada por Deus dentro daquela empresa para abençoar aquele lugar. Mas nós muitas vezes não acreditamos na visão que Deus nos deu, na palavra que Deus nos deu. E aí vai dizer assim, em versículo 6: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmão, nós precisamos crer com mais pureza. Diga comigo, crer com pureza. Crer descontaminado. Nós precisamos de uma fé descontaminada. Nós precisamos de uma fé que enxerga verdadeiramente Deus agindo. Nós precisamos de uma fé que crê que Deus vai fazer e ponto. Mas está tudo dando errado. Deus já estava lá. É fácil? Quem já passou por situações difíceis ou tenebrosas, sabe que é muito difícil. Como é fácil quando alguém está passando por uma situação difícil e a gente está do lado de fora da situação difícil. Como é fácil para a gente falar, não, irmão, Deus vai. Aí a gente, na nossa incredulidade, a gente pensa assim, né? Não é você que está passando, né? Uma vez uma mulher me disse assim, pastor, não sei porque eu estou passando por essa enfermidade. Tem tanta pessoa má, tem tanto bandido que poderia estar com essa enfermidade, porque logo eu? Falei, não sei, vou perguntar para Deus. Talvez seu coração seja mais mau que o de um bandido. E ela se escandalizou com aquilo, porque nós achamos que coisa ruim só pode ou deve, ou só acontece na casa do vizinho. E quando acontece com a gente, nós estamos no olho do furacão, no meio daquela tribulação, parece que os nossos olhos ficam entenebrecidos, ficam escuros, cheios de escamas. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos ser e seremos um povo de fé pura. Amém? Diga assim, a minha fé precisa ser pura. Uma fé que constrói através das palavras liberadas. Uma fé que anima o desanimado. Uma fé que coloca para cima aquele que está reclamando, achando que não vai dar em nada. Hoje quantas pessoas estão dizendo, o Papa foi escolhido, agora temos um Papa. Não tem Papa não, tem Jesus. E não desmerecendo o Papa de maneira nenhuma, ele é uma figura muito importante no cenário, tanto mundial como no cenário apocalíptico. Mas eu não vou me precipitar em dizer nada a respeito de Papa ou a respeito de acontecimentos que eu não tenho clareza em Deus para falar. Eu preciso entender que o Senhor me deu uma palavra, e ainda que seja ela num ambiente menor, num ambiente que eu possa tocar algumas pessoas, eu preciso transmitir a essas pessoas uma fé pura. Eu não preciso dizer o que o mundo está dizendo, eu não preciso pregar o que o mundo está pregando, eu não preciso ser o que o mundo está sendo, eu preciso ser aquilo que Deus me desenhou para ser. Porque nós vivemos dias hoje do mega, das megas igrejas, das megas produções, dos mega, e nos perdemos muitas vezes na pureza da nossa fé. Nos perdemos muitas vezes na simplicidade de ler a Bíblia e dizer assim, uau, Deus está comigo. Mas às vezes na arrogância do nosso coração nós dizemos como essa pessoa que eu falei no começo da mensagem, Deus está comigo, isso eu sei. A gente perde no simples. Quantas vezes quem gosta de cozinhar, quantas vezes já esqueceu de pôr sal no arroz? Já aconteceu isso com alguém? Na hora que você vai comer, você fala, esqueci alguma coisa. Sabia que eu fui ver o WhatsApp bem na hora de pôr o sal. Mas como assim você errou, esqueceu de colocar sal no arroz? Um negócio tão simples.
Porque as distrações nos roubam de fazer o simples bem feito. As distrações nos roubam de fazer aquilo que é costumeiro, bem feito. Porque nós queremos enfeitar, porque nós queremos ser o que todo mundo está sendo, quando Deus nos chamou para ser aquilo que nós devemos ser nele. A minha fé, ela precisa ser uma fé mais pura, porque antes de tudo, Deus já estava lá. Eu não consigo imaginar, irmão, não mesmo. Ainda que tem agora umas imagens no Instagram, né, da inteligência artificial, que mostra lá essas visões realistas. Não sei se você já viu um site, The Bible, é um site americano que usa a inteligência artificial para desenhar as coisas da Bíblia de maneira muito realista. Eu fico olhando para aquilo. Esses dias eu vi uma ilustração, como você imagina o anjo e como Ezequiel descreve os anjos, né? Não tem nada a ver com figura de homem ou de mulher. Mas eu não consigo imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha com medo. E um medo que paralisa. Talvez estavam com temor, talvez estavam assustados, talvez estavam preocupados. Mas havia uma convicção muito forte de que Deus estava lá. Quando nós sabemos que Deus está lá, nós caminhamos para a direção da fornalha glorificando a Ele. Mas a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura contaminada pela incredulidade. Diga assim: Deus vai fazer. Eu não sei o que você precisa, mas Deus manda liberar essa palavra nessa noite. Eu vou fazer. Eu não sei o que você está orando, mas fica me vindo essa frase ao meu espírito: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora nós precisamos nos movimentar debaixo de um ambiente de pureza na nossa fé. Não podemos nos perder no que é simples. Uma vez eu escrevi um artigo para um site que eu escrevo costumeiramente, e eu escrevi um artigo que eu achei que foi o artigo. Eu falei: isso aqui hoje eu arrebentei. Nossa, esse artigo aqui vai, né? Eu estudei sobre aquele assunto, eu escrevi, preparei, coloquei umas palavras bem legais naquele artigo, e eu enviei para o site. Depois eu fiquei acompanhando a leitura, e não dei nada, teve 2 curtidas. E um site que tem milhões de visualizações, tem 1 milhão de visualização por mês, esse site. Aí outro dia eu estava não me lembro em que lugar que eu estava, eu comecei a escrever um artigo no celular, me veio uma palavra, eu comecei a escrever no celular, e do celular mesmo eu enviei para a pastora, que é a diretora desse site. E ela me mandou um testemunho, ela falou: pastor, eu estou aqui chorando com essa palavra, porque que palavra tremenda, nem foi para o ar ainda, mas já impactou demais a minha vida. E Deus falou assim para mim: eu ajo de maneira simples e na simplicidade do teu coração. Então para de enfeitar. Você já viu aquelas pessoas que vão orar, que ficam falando para Deus quem Ele é? Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Já pensou, irmão, se eu olho para você, se alguém olha para mim e fala assim: ó pastor Alexandre, filho de Américo, neto de Benedito, filho também do Diógenes. Meu pai chama Diógenes, meu pai morreu, né? Eu era criança ainda, o Américo é meu padrasto. Mas já pensou que chato que seria? Toda hora que eu olhar para vocês, você fala assim: ó Alexandre, filho de Américo e de Diógenes, neto de Benedito, bisneto. Fala: irmão, para. Agora você imagina, a gente vai assim diante de Deus: ó Deus de Abraão, ó Deus, tá bom, já sei quem eu sou, vamos. Mas nós vamos cumprindo alguns protocolos cansativos que não conseguimos ver a ação de Deus, porque nós estamos cansados da nossa própria religiosidade. Diga assim comigo: todo avanço é planejado. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: se você está avançando, planeje. Todo o avanço de Deus é planejado. Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele já estava lá antes de acontecer.
Deus não fez assim, que haja organização na terra. Não, ele foi avançando segundo um planejamento eterno do céu. Gênesis capítulo 1 nos ensina isso, que Deus foi planejando e liberando, planejando e liberando, planejando e liberando. Então libere palavras que já foram construídas no céu, planejadas no céu. E eu quero encerrar lendo aí Hebreus mesmo, 11, versículo 7, que diz assim: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, olha que tremendo isso, irmão. Noé foi divinamente orientado por acontecimentos que ainda não tinham sido realizados. Você consegue imaginar Noé construindo uma arca? Eu não consigo imaginar. Aí você vai pensar, nossa, mas não consegue imaginar nada, porque é muito grande, né, irmão? Ainda que a gente viva no mundo fantástico de Bob, como que Noé, sem ferramenta específica, conseguiu tirar tábuas de árvores? Você imagina Noé pegando os filhos e falando, nós vamos ter que ir para a floresta, cortar árvores, e dessas árvores tirar tábuas, e dessas tábuas construir algo que nós nunca vimos? É inimaginável. Mas a Bíblia vai dizer que o quê? Que pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. A minha movimentação traz salvação para a minha família. A sua movimentação traz salvação para a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça de quem vem à fé. Deus sempre se dispôs a servir a minha e a sua vida. Agora, pela fé, Noé construiu uma arca que ele não sabia o que era, não tinha nunca visto ninguém construir uma arca, mas ele constrói segundo uma visão que Deus havia plantado dentro dele. Deus nos deu uma visão simples. Deus não vai te dar uma visão mega sem antes te colocar o pé no chão. Agora, depois que você deu o passo dentro de uma simplicidade do Evangelho, eu não estou dizendo dentro da cultura que nós vivemos, porque dentro da cultura que nós vivemos, parece que ter uma visão simples é ter uma visão derrotista, né? Agora ele não tem uma visão grande, irmão. Como eu ouço isso? Pastor, quando nós vamos para uma igreja para 500 lugares? Falo, quando Deus direcionar. Quando Deus direcionar, irmão. Mas não é uma visão muito simples? Não, eu quero ter uma visão nele, dar um passo nele, me movimentar nele. Eu não quero viver refém de uma estrutura, eu não quero viver refém. Irmãos, eu já vivi refém de igrejas grandes que a gente tinha que evangelizar para pagar aluguel. Eu não evangelizava para as pessoas ir para o céu. Eu evangelizava porque eu precisava pagar o aluguel da igreja. Era 18 mil reais o aluguel. Então, quando faltava alguém na igreja, a preocupação era, fulano faltou, meu Deus, será que esse mês ele não vai dizimar? Porque chegou o boleto do aluguel. A gente vive refém. E é muito difícil isso. Às vezes nós levamos isso para a nossa vida. Damos um passo além daquilo que Deus mandou a gente dar o passo, depois a gente joga o carnê para Deus, né? Eu me lembro uma vez que eu ministrei com um homem, ele ganhava 1.800, ele fez a prestação de um carro de 1.300. Aí depois, eu falei, irmão, que carro é esse? Pastor, Deus mandou comprar pela fé. E como que você vai ministrar com uma pessoa que Deus mandou ele comprar pela fé? Eu falei, mas que Deus é esse, irmão? Me apresente esse Deus que eu quero também ter essa fé que você tem. 3 meses depois, ele não tinha dinheiro nem por gasolina no carro. Mas você não come, irmão, não paga seguro, não paga PVA. Às vezes nós damos um passo numa fé contaminada pelo mundo que nós vivemos, mas o Senhor está nos chamando para ter uma fé pura, amém? Diga assim, eu vou ter uma fé pura. Descontamine, irmão, no teu coração, que nós possamos descontaminar o nosso coração das incredulidades desse mundo, que a gente possa crer na palavra. O que é essa descontaminar o meu coração? Eu voltar a ler a Bíblia, e eu falar, uau, se Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha, e o Senhor já estava lá, eu acredito que a luta que eu estou enfrentando, o Senhor já está lá.
mas e se o Senhor não estiver? Se Ele não estiver, eu estarei com Ele. Mas em momento algum na Bíblia você vai ver Deus mandando alguém fazer alguma coisa que primeiro Ele não tenha feito. Deus não é um Deus teórico, Ele é um Deus prático. Quando Ele fala, entra na fornalha porque eu estou aqui dentro te esperando. Entra na cova, Daniel, porque eu estou aqui, eu estou acalmando os leões para você entrar, pode vir tranquilo. Aleluia, Jesus. Quando Ele fala para Pedro, ande sobre as águas, Pedro, porque ele estava sobre as águas. Quando Ele fala para mim, para você, renuncia, Ele não falou isso da boca para fora, irmão. Parece que Jesus era o cheirosinho bonitinho, que era o filhinho de papai. Não, quando Jesus fala para mim e para você, renuncia para ser meu discípulo, é porque Ele renunciou o céu, abriu mão da sua glória, Ele se despojou da sua glória, Ele renunciou à glória, para estar comigo e com você. Então quando Ele nos trouxe aqui nessa noite, é para dizer assim, descontamine, entre na cabine de descontaminação, para de se mover como o mundo se movimenta. O mundo está preocupado com o sucesso, que Deus não está nesse sucesso, e cada hora vai ter uma invenção nova. Perguntaram para mim esses dias que dia que eu vou nos Legendários. Falou, pastor, você já ouviu falar dos Legendários? Me perguntaram, dizia, pastor, você, o que você acha? Eu falei, de Deus, benção, mas eu não preciso ir lá. Eu vou nos Legendários para voltar falando que eu amo a minha esposa. Eu já amo ela todo dia, eu não preciso ir no meio do mato para ela saber que eu amo ela, que eu a amo ela. Amo ela, né? Nem gosto de moela, mas que eu a amo. Eu não preciso ir lá para o meio do mato, ficar 4 dias com um bando de homem para voltar, amor, eu te amo. Não, eu não preciso ir para o meio do mato, lá para o meio, não estou pregando contra, misericórdia, tem homem que precise mesmo, mas eu não preciso ir para voltar honrando a minha filha, abençoando minha filha e dizer, minha filha, você é um presente de Deus na minha vida, porque é isso que eles voltam. São homens que perderam valores, então eles vão ficar 4 dias no meio do mato para sentir falta da esposa, dos filhos, e aí volta tudo chorando, amor, eu te amo. E aí pagar R$2.000 para algo que está simples, algo que está do nosso lado. Às vezes nós nos perdemos nisso, e essa cultura que nós estamos vivendo hoje é isso. Nós nos perdemos no simples. Se coloque em pé para nós orarmos. Toque numa pessoa do seu lado, diga assim, irmão, eu amo sua vida. Te amo, pai. Amo você. Isso é a fé pura. A fé pura é nós orarmos crendo que Deus já estava lá. A fé pura é crer que existe Gênesis 1:0. Ou seja, antes de Deus começar a criar tudo, Ele já estava lá. Antes da Bíblia escrever o primeiro versículo, Deus estava lá. Deus estava antes de tudo acontecer, irmão. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha, Deus já estava sentado lá dentro. Agora é fácil a gente fazer tudo? Claro que não, é muito difícil. Por isso nós precisamos passar por um processo de descontaminação, para que a nossa fé seja de fato pura. Amém? Vamos orar?